sua Bíblia, irmão, por favor, em Filipenses capítulo 2. Essa manhã, nos próximos 30 minutos aí, nós olharemos para este texto e veremos que Paulo, ao escrever, tinha o desejo de trabalhar naquela comunidade e também conosco aqui, alguns anos depois. E eu queria começar este tempo aqui pensando da seguinte maneira: que um dos pecados mais comuns de se ver quando ainda somos pequenos é o pecado da competição. Desde cedo nós aprendemos a competir, e é assim quando você tem mais irmãos e disputa a atenção dos pais. É assim lá na escola, quando você quer as melhores notas. É assim lá no trabalho, em busca da promoção. Nas redes sociais, atrás das curtidas, dos compartilhamentos e dos números de seguidores. É assim também no trânsito, em busca de uma vaga. Competimos até mesmo com os vizinhos, tentando mostrar uma vida que pareça ser melhor do que a deles. A competição está atrelada a nós, que muitas vezes nem percebemos que ela está acontecendo. Quando passamos pelas portas de entrada da igreja, nós pensamos que deixamos este problema lá fora, mas não, ele também nos acompanha aqui. E aqui dentro nós também conseguimos perceber o quanto somos competitivos. Competimos para ver quem serve mais, quem é mais espiritual, quem faz a oração mais bonita, quem é mais reconhecido. Competimos pelo crédito de uma ideia que deu certo, e quando não ganhamos a disputa, ficamos chateados, nos magoamos. Tudo isso porque, na verdade, o que nós buscávamos de fato era a glória para nós mesmos. No contexto do texto que vamos ler esta manhã, é exatamente isso que estava acontecendo. Duas mulheres que no passado lutaram junto com o apóstolo Paulo pelo Evangelho, agora estavam competindo entre si. Nós não sabemos ao certo o motivo que as separava, mas vemos evidências de que na comunidade em que faziam parte, o clima era de vaidade, de pessoas buscando os próprios interesses, de uma competição por espaço, por reconhecimento, por importância dentro da comunidade. Seja sincero, você é competitivo? Se a resposta for sim, nós precisamos olhar com muito cuidado para aquilo que Paulo vai começar a desenvolver a partir de agora. Porque nós vamos perceber que a competitividade não é um jeito de ser, mas algo extremamente danoso para o equilíbrio das relações em comunidade. Se nós olharmos para os versículos anteriores, então, nós estamos a partir de Filipenses capítulo 2, então, o início, deste texto ali dos versos 1 ao 4, nós veremos Paulo chamando a igreja à unidade, a não fazer nada por rivalidade ou por vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos e buscando não apenas os próprios interesses. É diante deste pano de fundo que Paulo diz no versículo 5: tende entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E é diante disso que eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte tema nesta manhã: mantenha os olhos em Cristo. Porque é quando tiramos os olhos de Cristo que colocamos os olhos em nós mesmos e nos outros, e desse ponto em diante é que nascem a competição, a inveja e a quebra de comunhão. Então, se você está com a sua Bíblia em mãos, em Filipenses capítulo 2, nós faremos a leitura dos versos 5 a 11, e eu peço a você, por favor, a atenção nesse instante, acompanhe comigo a leitura, porque o texto diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Feche os teus olhos, nós iremos orar por mais um instante. Senhor, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossa vida. E nesta manhã nós somos gratos a Ti, porque mais uma vez o Senhor nos dá a condição de estarmos diante da Tua palavra. E que, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações. Não deixe com que algo que não esteja ligado ao culto a Ti, ó Deus, nos atrapalhe neste momento. Nos faça estar atentos àquilo que o Senhor quer comunicar com a Tua igreja, ó Deus. O Senhor nos ensina quando nos reunimos, ó Pai. E nós clamamos para que isso novamente aconteça. Seja conosco, ó Deus, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele poderia aqui ter tomado vários caminhos diante do problema de competição que existia naquela igreja. Ele poderia ter marcado uma reunião, por exemplo, de conciliação para resolver o pecado da competição. Ele poderia ter dado àqueles irmãos novas estratégias de convivência, ele poderia ter adotado um discurso de autoajuda, ou até ter oferecido técnicas de mediação de conflitos. Mas não é isso que ele faz. Paulo conhecia o problema e conhecia a comunidade para a qual estava escrevendo. Em vez de dar técnicas, ele apresenta uma pessoa, ele apresenta Cristo, o único que de fato teria o direito à glória. A receita de Paulo para solucionar o problema que aquela igreja enfrentava é: mantenha os olhos em Cristo, não tirem os olhos de Jesus. A única maneira então de lidar com o pecado da competição, da busca pelo reconhecimento, da necessidade de ser visto e valorizado, é contemplando a vida e a obra de Cristo, na perspectiva de Paulo. Então, Paulo começa a descrever este caminho. Esse caminho é o caminho que precisa moldar o nosso coração como igreja. Por isso, nesta manhã, nós vamos olhar para 3 motivos pelos quais devemos manter os olhos em Cristo. E o primeiro deles é que devemos manter os olhos em Cristo, porque Cristo abriu mão da sua glória para expor o nosso orgulho. Vemos isso nos versos 5 a 7, quando Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Paulo não começa simplesmente dizendo: vocês precisam parar de entrar em conflitos, ou vocês têm que se dar bem. Na verdade, Paulo vai à frente, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Em outras palavras, o problema não era apenas o comportamento daquelas pessoas, mas a maneira a qual elas pensavam. E isto então está ligado à mente, ao coração e também àquilo que elas enxergavam de mundo. Os conflitos em Filipos não eram apenas dificuldades quanto aos temperamentos das pessoas. Na verdade, os conflitos estavam atrelados à maneira diferente de pensar a respeito de Cristo, do significado da sua glória, do como ele precisa ser honrado e também da sua importância. E isso, irmãos, acontece quando tiramos os olhos de Cristo e passamos a fixar os olhos em nós mesmos. Sabe por quê? Porque eu penso ser maior do que vocês. Porque eu penso ser melhor do que vocês. E Paulo,
está colocando aqui todos nós no mesmo nível. Não existe distinção, não existe diferença, não existe superioridade no que diz respeito aos seres humanos. E essa então é a grande bobeira que nos engana. Porque eu tenho a possibilidade de falar aqui na frente, eu sou maior do que o meu irmão. Que hora? O porquê eu tenho uma posição, seja ela qual for, eu posso então fazer uso disso, para que você se sinta inferior a isso. Isso não vem do Evangelho. E Paulo vai apertar o laço aqui, nos fazendo enxergar Cristo. Porque enquanto nós não enxergarmos Cristo naquilo que diz respeito a Ele, nós sempre fracassaremos, por mais bem intencionados que sejamos. Isso acontece quando tiramos os olhos deles e passamos a fixar os olhos em nós mesmos. Quando Cristo deixa de ser o nosso modelo, passamos a nos comparar uns com os outros. E é aqui que a competição acontece. Paulo traz então um contraste neste instante entre Jesus e os seres humanos. Jesus, o verdadeiro Deus, detentor de toda a glória e para sempre aquele que é digno de louvor, não precisaria provar nada a ninguém. O ser humano, ao contrário, como criaturas, pecadores, totalmente dependentes da graça de Deus, fazem um movimento contrário. Desejam ser reconhecidos, aplaudidos, lembrados e valorizados. Jesus, sendo Deus, não se apegou a isso, e nós, como criaturas, agarramos cada possibilidade de reconhecimento como se fosse uma questão de vida ou morte. É assim na minha relação com os filhos, é assim na minha relação com a minha esposa, é assim na minha relação com as pessoas. Não é para ser assim, irmãos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E a luta de Paulo aqui é com que aquela igreja, quando lesse este texto, chegasse a essa conclusão de que não é para ser assim. Paulo está dizendo que Jesus, sendo completamente igual ao Pai em glória, em honra e em divindade, não se agarrou a isso como vantagem a ser explorada. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus em algum momento. Jesus, ele é completamente Deus antes, durante e depois de ter estado entre nós. E essa realidade nunca mudou. E é isso que Paulo diz no versículo 5, quando ele fala que Jesus existia na forma de Deus, e ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mas agora, Paulo usa no versículo 7 a expressão se esvaziou para indicar essa realidade. Mas Jesus não se esvaziou de sua divindade. Ele se esvaziou apenas do uso pleno dos direitos e privilégios divinos. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Ele escolheu viver na terra sem usar constantemente aquilo que lhe pertencia. O Senhor escolheu viver como servo. Ele escolheu servir no lugar de ser servido. Percebem o peso disso? Quem tinha toda a razão para exigir reconhecimento, abriu mão. Aquele que tinha toda a razão para ocupar o primeiro lugar, escolheu o último. E por que Jesus fez isso? Para provar o seu amor por nós, resolvendo o problema de tudo o que nos separava de Deus, inclusive o orgulho.
é por essa perspectiva que Paulo está tratando do problema da igreja de Filipos. É o mesmo que dissesse: vocês estão disputando um lugar que nunca lhes pertenceu, enquanto o único que tinha o direito a esse lugar abriu mão dele por vocês. Irmãos, o ato de esvaziar-se, aqui que nós vemos Jesus fazendo, só pode ser realizado por aquele que tinha virtudes, qualidades e atributos divinos, ou seja, somente Deus pode se esvaziar. Esvaziar-se não é uma condição possível para os seres humanos, porque por natureza já estamos vazios. Esvaziar-se é uma condição possível apenas que aquele que é Deus, aquele que é Senhor. O problema então é quando me encho daquilo que não me pertence. A relação aqui que Paulo está estabelecendo é muito clara: Deus e o homem, Senhor e o servo. Deus pode se esvaziar, e foi o que Cristo fez. O homem já está vazio. Mas será que é dessa forma que nós olhamos para a vida? Sério mesmo? Não é, irmãos. Não é desse jeito. Inclusive, em alguns momentos nós queremos que Deus seja o nosso servo, de tão grande que nós somos. Isso acontece quando me recuso a abrir mão da minha glória, do meu lugar, da minha posição, do meu jeito, da minha opinião, do meu título, da minha imagem. Quando isso acontece, é sinal de que acredito que há em mim alguma glória, e por causa disso eu mereço alguma coisa. Paulo está indo na contramão disso e está dizendo que se Jesus abriu mão da glória que realmente lhe pertencia, quem sou eu para exigir reconhecimento que nem é meu? Quanto mais conscientes de quem de fato somos, mais disponíveis nos tornamos para servir os outros sem precisar provar nada a ninguém. Quando tiramos os olhos de Cristo e passamos a olhar demais para nós mesmos, criamos confusões e deixamos de ser a resposta de Deus a um mundo que necessita conhecê-lo. E aí a pergunta muda: não é mais quem vai aparecer, mas de que maneira Cristo pode ser visto. Mantenha os olhos em Cristo, pois com os olhos nele, o orgulho não apenas é tratado, mas ele é enfraquecido e morre. Como aquela comunidade precisava aprender sobre isso. Como aquela comunidade precisava aprender que Jesus não veio disputar espaço, mas servir. E agora, no versículo 8, Paulo vai dar mais um motivo do porquê devemos manter os olhos em Cristo. Porque ao se humilhar até a morte, Jesus expôs e venceu a idolatria que carregamos do próprio eu. O verso 8 diz assim: e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não apenas se esvaziou e assumiu a forma de servo, ele se humilhou, e não foi qualquer humilhação. Ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a humilhação de Cristo não teve o seu início quando ele caminhava até a cruz. A humilhação de Cristo tem o início em seu nascimento. A humilhação de Cristo não é outra coisa senão a submissão real à vontade do Pai. Paulo então destaca a obediência completa de Jesus, tornando-se obediente até a morte. A vinda de Jesus até esta terra faz parte do plano de Deus para a salvação, e Jesus obedeceu até a morte. Então, manter os olhos em Cristo é lembrar que para Deus verdadeira grandeza passa por obediência, não por sermos vistos. A cruz não era simplesmente uma ferramenta de morte no passado, era uma maneira de humilhar, de expor e de envergonhar.
E essa execução pública expunha o condenado diante de todos. E na cruz não dava para manter a reputação. Não tinha como ter o controle da imagem. A cruz era sinônimo de vergonha. Jesus não apenas aceitou ser humilhado pelos outros, na verdade, se dispôs voluntariamente e conscientemente a isso. Jesus se entregou e em nenhum momento preocupou-se com a sua reputação. Então, quando não mantemos os olhos em Cristo, nos prendemos à nossa imagem e ao que os outros irão pensar de nós. Percebe isso acontecendo? Quando nós nos defendemos, quando nós não queremos que o outro pense algo a respeito da gente, vivemos preocupados se somos ou não admirados. Por isso, por vezes, podemos fazer da nossa espiritualidade uma vitrine para nos exibirmos. E o grande problema acontece quando alguém se destaca mais, quando alguém prega mais ou prega melhor, quando alguém canta melhor que a gente ou lidera melhor o grupo. É aqui que nós caímos. E o nosso coração expõe o pior ao chegarmos à conclusão de que o segundo plano ou o anonimato nunca foi desejado por nós. É assim desde cedo. É isso que acontece quando tiramos os olhos de Cristo e os fixamos no outro ou em nós mesmos. A competição, ela é a amiga íntima da inveja e nos faz sofrer com a alegria e o sucesso do outro. E a inveja, no fundo, é dizer para Deus: o Senhor foi mais generoso com ele do que comigo, e eu não estou satisfeito com isso. Paulo está apontando para a cruz de Cristo, pois quando tiramos os olhos do Senhor, começamos a medir sucesso com as medidas do mundo, o quanto eu sou visto, o quanto influencio e o quanto sou aplaudido. Agora, quando mantemos os olhos em Cristo, começamos a medir sucesso pela semelhança com Ele e pela obediência a Ele. A humilhação de Cristo naquela cruz expôs e venceu a idolatria que carregamos do próprio eu. E agora, nos últimos 3 versículos deste texto, nós vemos o terceiro motivo por que devemos manter os olhos em Cristo. Devemos manter os olhos em Cristo, porque Jesus foi exaltado para nos lembrar a quem pertence a glória. Os versos 9 e 11 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo aqui destaca a lógica do reino. No reino, o rei, antes de ser coroado, teve que assumir a cruz, mostrando que a humilhação vem antes da glória. Cristo em nenhum momento se auto-exaltou, mas Ele foi exaltado. Ele não subiu no trono pisando nos outros, mas ao entregar-se pelos outros, recebeu o nome que está acima de todo nome. E isso diz respeito à realidade de que só há um nome que deve ser elevado na igreja, e não é o de nenhum de nós, mas o nome de Cristo. Por isso, qualquer competição que surgir dentro da igreja, no fundo, ela é uma tentativa de roubar aquilo que só pertence a Cristo. Quando tiramos os olhos de Cristo, começamos a achar que o nosso nome é importante e não o dele. Quando mantemos os olhos em Cristo, lembramos que o único nome que realmente importa é somente o dele. No final da história, todo joelho se dobrará e toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por que disputar a glória entre nós agora? A igreja de Filipos não deveria se tornar palco de competição, e isso só deixaria de acontecer se eles mantivessem os olhos em Cristo, pois quando mantemos os olhos em Cristo, lembramos que Ele é o Senhor, Ele é o centro, o cabeça e o dono da igreja. Assim, toda competição perde o sentido. E eu queria concluir com os irmãos, pedindo aos irmãos do louvor
que se posicionassem aqui. Porque, irmãos, nós não podemos negligenciar a competição. Porque assim como nós iniciamos aqui, a competição não é um jeito de ser. A competição, ela é um pecado. A competição está atrelada ao orgulho, que se junta à inveja, que se junta a quantos outros pecados. E então, de que maneira nós podemos aplicar isso em nossas vidas hoje? Milhares de anos depois dessa confusão na igreja de Filipos. Deixe de duelo. Deixe de competir. Nós nem somos bons assim. Não somos melhores. Marido, você não é melhor do que a sua esposa. Esposa, você não é melhor do que o teu marido. Irmão, você não é maior e nem melhor do que aqueles que estão ao seu lado. Não somos, irmãos. Enquanto não chegarmos a essa conclusão, acredite, continuaremos criando problemas no meio da família, no trabalho, na sociedade, na igreja. O fato é que Deus tem prazer quando nos juntamos com o propósito de fazê-lo ser visto, porque é para isso que Ele nos chamou. Portanto, mantenha os olhos em Cristo, tire o foco de si e volte para Ele. Mantenha os olhos em Cristo, para não se encher de orgulho quando for honrado. Mantenha os olhos em Cristo para não se afundar na amargura quando não for reconhecido. Mantenha os olhos em Cristo, porque a glória pertence a Ele, até mesmo quando nós formos vistos. Que Cristo seja conhecido e que o maior desejo nosso seja o de mostrar ao mundo quem é o nosso Senhor. Portanto, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A Cristo a glória, irmãos, pois só Ele é Deus, o nosso Senhor, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Ele, e não nós, é Rei para sempre. Amém. Quero convidar você a se colocar de pé, porque nós vamos cantar essa música, porque ela diz respeito exatamente a isso que nós acabamos de ouvir aqui. Cante com o teu coração, em formato de oração. Depois nós oraremos. Deus, nosso Senhor, somos teus, criados para teu louvor. Terra e céu se rendem a ti. Multidões se prostram em teu louvor, só tu és Deus, e todo poder é teu, rendemos louvor a Cristo Senhor.
irmãos, dê a mão ao teu irmão, à tua irmã que está ao seu lado. Feche os corredores para nós orarmos neste momento. Oremos. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo, ó Deus, que como igreja apresentamos diante de Ti aqui. As músicas, ó Deus. Obrigado porque o Senhor fala conosco, ó Deus, quando nos reunimos. Quando estamos em torno da Tua palavra, nós somos confrontados, nós somos edificados, nós somos moldados, ó Deus, porque o grande desejo do Senhor para as nossas vidas é que dia a dia nos pareçamos com Cristo Jesus. Portanto, ó Deus, forja em nossos corações aquilo que é tão necessário, ó Deus, para as nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda a enxergar, ó Deus, este pecado que atrapalha tanto a comunhão, ó Deus. Ó Senhor, e à medida em que nós percebemos ele acontecendo em nossa vida, ó Deus, que nós nos dobremos diante do Senhor, arrependidos, ó Deus, porque não devemos competir com o outro, ó Pai. Ah, Senhor, e isso só vai acontecer conosco se nós voltarmos os olhos para Ti, aquele que tem toda a glória, honra e louvor, ó Deus, que um dia esteve entre nós e abriu mão, ó Pai, essa posição naquele instante, para demonstrar a nós, ó Deus, o quanto o nosso orgulho é ofensivo, o quanto o nosso ego, ó Deus, o fere. Ah, meu Deus, nos ajude, ó Pai, na luta contra o pecado, e esse é mais um deles, ó Deus. Continue cuidando da Tua igreja, fazendo-a crescer, ó Deus, no conhecimento do Senhor, e quando isso acontece, ó Deus, certamente seremos transformados, ó Deus. Obrigado, ó Deus, mais uma vez por este tempo que tivemos. Agora, ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. Nos dê um bom momento com os nossos familiares. Nos dê uma semana abençoada, ó Deus. Continue cuidando de nós. É a nossa oração, ó Deus, e nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.